força de ativar aquela identidade. O que era essa identidade? De acreditar que o Brasil pode mudar com a terapia. E eu comecei a falar para as pessoas sobre o que eu acreditava, e não só sobre a ferramenta. O consultório encheu de terapeutas, os terapeutas que escolheram a mudança do meu nicho, não fui eu. Encheu de terapeutas buscando mentoria. E aí, quando eu comecei a falar de negócios, foi justamente porque eu acredito que a terapia, e eu acho que vocês que estão aqui acreditam muito próximo a isso, ela é a ferramenta de crescimento do ser, para mudar aquela história que eu falei lá no começo, do Brasil enfraquecido, para ativar pessoas e com a sua identidade e construir assim um mundo melhor. Mas nesse processo, chegando aqui para o fim, que eu tenho mais 3 minutos, a maior parte das pessoas vai fazer cartãozinho de visita, talvez vai fazer um panfleto, talvez vai fazer um anúncio na internet. Só que hoje a gente tem um efeito chamado banner blindness, né, que a neurociência estuda. O que é o banner blindness? A gente não percebe mais os anúncios, é uma cegueira virtual. Quando passa um anúncio de alguma coisa, uma oferta de alguma coisa que a gente não entende, né? Se eu oferecer para vocês aqui, vamos supor, eu gosto de culinária vegana. Se eu falar alguma coisa aqui do veganismo, como você fazer queijo fermentado, talvez nem passe, você não sabe o que é o desejo, o prazer que você vai ter naquilo, você vai rodar aquele anúncio e não tem uma percepção. 92% das pessoas não enxergam o anúncio. Os 8% que enxergam, 0,3% percebem valor. E por que elas percebem valor? Porque aquelas pessoas já foram educadas, de alguma forma, por alguém ou por você, que existe a possibilidade de melhorar a vida dela, não através da hipnose. A hipnose é uma ferramenta. O bom engenheiro, ele não vai, o bom pedreiro, ele não só passa a massa corrida na parede. Ele vai olhar, ele vai identificar qual é o melhor tipo de tijolo, que ordem ele vai colocar aquilo para fazer uma boa construção. E um bom terapeuta, ele tem a ferramenta da hipnose e vai ter outras no processo de atendimento. Mas ele entende o que ele vai fazer de diferente dentro do processo, que é dele. Aquilo é genuíno. Mas César, a psicanálise vai chamar isso de contratransferência. Talvez até Lacan era chamado de contratransferência, né? Aí Lacan, entendendo que sintomas, respostas que nós temos psicológicas representam uma metáfora do que o nosso inconsciente consegue compreender como linguagem, a gente entende a importância da linguagem, que a gente usa muito na hipnose, na programação neurolinguística também, que a linguagem tem. Então, os elementos da sua história, se eles não forem contados, você perde a maior força que você tem para gerar no outro a percepção e ganhar a atenção dele. Vou pedir mais 2 minutinhos além do tempo, porque eu aprendi como que eu aprendo a ter atenção, César? É falando sobre a minha causa. Se eu puder deixar uma chave aqui, as pessoas têm que entender aquilo que você acredita, que vai além do que você faz. Eu acredito que o mundo pode ser mudado com a terapia. E eu trabalho tudo que eu tenho, que eu faço, para ajudar isso. Porque lá atrás, quando eu vi aqueles terapeutas e eu mudei para ensinar empreendedorismo para eles, eu acreditava que eu tinha um papel ali que eu não podia, me doía, era um negócio de falar, cara, não pode ser que esse cara fez o curso, tem ferramenta e não está prosperando, não está ajudando outras pessoas. E aí, quando eu fiz aquela decisão, voltei, olha como é interessante, aqueles mesmos conselhos que me atacavam, eles começaram a ganhar, comecei a chamar a atenção deles, e aí eles começaram a me chamar. Hoje eu dou pós-graduação falando sobre esse tema que lá atrás eles me rechaçaram, para terapia comportamental cognitiva, para neuropsicologia e para neurociência, falando sobre inteligência emocional, que é mais ou menos o que a gente fala aqui, que é muito sobre empreender, e era exatamente a mesma temática que eu trazia, só que eu consegui chamar a atenção deles. Por quê? Eu não desisti na primeira pedra que foi colocada no meu caminho. E continuei fazendo. Aí as televisões começaram a ver o que eu fazia, começaram a me chamar quase toda semana para falar desse tema. Você percebe que foi uma decisão de seguir aquilo que eu acreditava, que mudou a história da minha vida, do que eu tenho de resultados hoje. Não foi uma decisão que eu tomei várias vezes na minha vida. A pedrinha vai ser colocada, eu posso escolher parar ali e me contentar com o que eu já fiz, posso escolher voltar ou achar um outro caminho, ou posso transpor esse obstáculo e continuar andando na direção que eu vim para andar, né? Como cristão, como filho de Deus, eu creio muito, eu sei que não se mistura aqui, não acho que nada se mistura a Deus, ele está além dessas coisas, mas como um filho dele, como imagem e criação que a gente tem no Gênesis 1:26, ser imagem e semelhança do Criador é ser a criação, não viver como uma criatura. Se você tem um papel social, você está lá esperando que a vida faça alguma coisa, você não está criando. E ser a criação é você acreditar que tem alguma coisa para contribuir e construir no mundo. E aí, a chamei a atenção, eu tenho que saber fazer a conversão disso. A persuasão vem entender quais são os elementos. Aqui, se eu puder deixar um passo objetivo para vocês, o que impede o cara de dar o passo de fazer terapia é aquilo que ele não entende.
E o que ele não entende vai criar diálogos na cabeça dele. Isso é uma chave que a gente usa, juro, dentro do Mastermind. O que são esses diálogos? A gente chama de objeções. Quais são as objeções que vai fazer o cara não comprar com você? Clássicas: não tenho tempo, não tenho dinheiro, acho que não vai funcionar, já fiz terapia no passado. E aí tem algumas que são em relação a você. Aí você vai ter que mapear, entendendo o público que você fala, mapear quais são essas objeções, e antes de oferecer alguma coisa, você tem que resolver todos esses processos. O que é um diálogo de empreender, é um negócio, é o que faz muito bem o Apolinário na Polishop. Quem aqui gostaria de comprar um negócio de suco que custa quase R$500 para fazer suco de laranja? Você possa espremer. Mas as pessoas querem comprar economia, e aqueles que tomam suco fresquinho todos os dias vão querer ter um suco de maneira mais rápida, sabendo que em 6 meses ele paga o investimento com quanto de laranja ele poupa. E ele explica muito bem isso. Então se torne um bom explicador dos resultados que você gera na vida da pessoa. Resolva as objeções para ela dar o próximo passo. Quem acompanhou ou acompanha meu trabalho, quando a gente faz uma educação, a gente escolhe fazer, né, como a gente está começando. O Dr. Juliano Pimentel acabou de entrar ao vivo, é uma das pessoas que eu cuido, dos experts que eu cuido aqui dentro. Nossa, mas ele vai fazer um lançamento. A gente pensa o lançamento como um processo de vender coisa para o outro, e de fato é um processo de vender coisa para o outro, porque é vender a verdade que você tem. Só que para fazer isso, eu tenho que quebrar todas essas objeções. A gente fica 20 a 30 dias quebrando essas objeções, resolvendo essas coisas até fazer a oferta. Por quê? Aqueles que se conectarem com a sua verdade vão entender por que dar o passo, por que vale a pena para mim, por que é importante. Porque ele resolveu as dúvidas que ele tinha. E algumas pessoas não vão resolver, sabe por quê? Porque talvez o seu produto, a sua metodologia, o que você viu, não vai resolver a vida daquela pessoa. E ok, ou não vai resolver naquele momento. E ok, e aí você continua educando. E todos os dias, quando a gente vem com conteúdo, para a gente fechar mesmo, a maior parte das pessoas, quando pensa em fazer conteúdo, pensa: não, vou falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho conteúdo para falar a vida inteira. Eu já pensei isso e, de fato, se a gente pensar no conteúdo, que é o maior erro que as pessoas fazem, que o terapeuta faz, ele fala da linha de terapia dele. Quantos de vocês abrem vídeo para falar de hipnose? Sabe quem vocês estão atraindo? Outros hipnoterapeutas. Então, se você não faz um curso de hipnose, se você não tem algum produto para hipnoterapeuta, você está atraindo uma pessoa que não vai comprar o que você monetiza, que é atendimento terapêutico. E aí, esse é o primeiro passo. Se eu paro de falar da minha ferramenta, eu começo a olhar quem é a pessoa que se conecta com essa mensagem. O que ela tem de dor, quais são os pensamentos, quais são as crenças que essa pessoa tem, qual é a rotina de vida. Eu tenho mapeado a rotina de vida do terapeuta ideal aqui hoje, porque a gente tem mais de 1.000 alunos, e dentro desses 1.000 alunos eu rodo pesquisa para entender qual a rotina de vida dele, que outras marcas encantam esse cara, que outros comunicadores ele busca conteúdo. Então, como esse cara fala e toca a maior parte desses caras que conversam comigo. E aí, o que eu tenho de elemento dentro de mim que eu posso pôr para fora que tem a ver com isso? E a gente começa a entender o que o outro precisa. Vou dar exemplos aqui. De fato, a gente vai falar aqui de projetos. Eu tenho formações, mas eu vou lá e ensino o cara, às vezes, montar uma bio de Instagram. Por que eu faço isso? Porque eu estou ajudando o cara a prosperar. Se o cara consegue prosperar, ele faz uma bio melhor, chama mais atenção, ele vai lembrar do César como alguém que gerou valor na vida dele. Às vezes eu abro uma live para falar do medo de falar em público. E eu sou um terapeuta, mas você imagina se eu só abrisse lives para falar de... hoje, o que eu gosto, que eu estudo, que eu mergulho há anos, estou na filosofia, voltei para estudar o estoicismo. Tem coisas que são legais, mas se eu imagino, se eu ficar aqui falando do pensamento estoico, quantos eu vou atrair? Eu vou atrair outros filósofos que querem ouvir desse tema. Não vou atrair terapeutas que podem consumir o que eu tenho para oferecer, o que realmente pode resolver a vida de alguém. Então, primeiro passo, quebrar o conteúdo técnico, entender o seu cliente melhor do que ele mesmo e entregar coisas que abranjam tudo isso. Quando eu fazia conteúdo exclusivo para o público final, eu falava de exercícios físicos, de alimentação, falava de relacionamento interpessoal para um cliente que ia chegar no processo de ansiedade. Então, eu vinha conversando sobre coisas. O que é melhor? Fazer uma academia, mudar a sua alimentação ou buscar um caminho de autoconhecimento? Eu falava bem dos três. E ele se educava, ele aprendia, tinha uma ferramenta para melhorar um pouquinho a vida dele. Ele queria ver mais. E aquele lá era um conteúdo de 1 minuto. Aí ele queria ver mais, ele ia para um conteúdo de 1 hora. E aí, o que era o conteúdo de 1 hora? Eu ajudava ele a entender melhor a ansiedade, experimentar alguma coisa naquele momento que ele estava comigo, expandir o campo de visão dele, criar um horizonte maior do que ele enxergava antes, para ele estar pronto para poder dar mais um passo.
E aí aquele conteúdo de 1 hora educava o cara. Aí quando eu abria os processos de mentoria, ou de terapia em grupo, ele já sabia o que o César o que podia entregar, mesmo que eu não tinha falado de terapia. Naquele momento eu vinha quebrando as objeções do que, por que fazer terapia, vale investir em terapia, quebrava essas objeções e fazia a oferta no momento certo. Então, persuasão é você falar com o diálogo da pessoa antes que esse diálogo exista. Porque se chegar para a pessoa, é um problema, putz, eu não tenho dinheiro, não tem que chegar desse jeito. Vai falar, caramba, que merda que eu não tô achando um caminho para fazer dinheiro para fazer a terapia com ele. Que merda que eu não tô conseguindo fazer alguma diferença aqui, nesse momento. Acho que para amarrar, o empreendedorismo está muito nessa veia. A gente veio do olhar para dentro, como eu trago isso para fora, aprendendo a chamar a atenção das pessoas no mundo delas, na situação que elas estão, não tem a ver comigo. Eu amo falar de terapia, você também. Se você não tem um produto para terapeuta, fale para a pessoa que está lá na realidade dela. Uma pessoa que acorda com ansiedade, ela acorda, fica pensando a respeito do que vai ser o dia dela, ela pensa que o marido pode estar traindo, que a esposa não está dando atenção. Crie um conteúdo sobre isso, faça uma live sobre o marido não estar dando atenção. Depois você vai chegar na ansiedade, mas você tem que ir lá e chamar a atenção dela na casa, no lugarzinho que ela está. Aí ela sai para fora, vê você, e aí tem um caminho novo para ela seguir. E aí você vai empreendendo cada passo. O empreendedorismo requer um músculo diário. Não é um vídeo que vai te viralizar, que vai te assegurar que você tenha sucesso, mas é o cuidado com o outro todos os dias. Então, se todos os dias você gerar valor na vida de alguém, todos os dias você vai ter também pessoas que vão gerar valor na sua vida. E aí você tem um empreendimento de sucesso. Acho que é isso para a gente... Nossa, eu tô aqui pensando o seguinte, tomara que ele não pare de falar até as 10 horas, né? Que a gente vai aqui até as 10 horas. Eu não tenho problema com isso, e até acho que a maioria da galera também não tem, né? A gente coloca até 8h30 aqui por causa do convidado mesmo, né? E é assim, cara, eu tô embasbacado, vou usar essa palavra que eu peguei da Gi, tá? Eu tenho que até procurar um significado, dá uma olhada nisso aqui, uma folha, 2 folhas, mais outra metade. Quem me conhece sabe que eu uso muito técnica de mnemônica, gravar na memória, não sou de escrever, né? Para dar continuidade aqui, César, né? A gente vai até 11 da noite hoje, né? É isso, Vambora, né? vambora. Bora até 11. Para mim, a gente vai. A galera toda aqui. E também tem podcast, tem YouTube depois, tem um grupo Telegram. Gente, a gente vai fazer o seguinte, né? É brincadeira, a gente não vai até 11 horas, meia-noite, não. Já que a esposa dele, a filha dele tá lá atrás também, tem família, né? Vamos aproveitar, não. Assim, eu vou abrir o microfone agora e peço que abra o microfone da Gisele, do Luciano e do Flavinho, né? Flavinho e Luciano são alunos do César, eu serei, né? Assim que essa coronga acabar, né? Certeza que eu vou ser, tô trabalhando para isso. E vamos fazer o seguinte, tá? Gisele, você faz uma pergunta, começa com uma das perguntas do bate-papo, depois alterna Luciano, Flávio e Gisele, faz essa rotatividade aí, um faz uma pergunta, César responde, outro faz outra pergunta, César responde, e se não der tempo, gente, de responder aqui, cabe aos discípulos, né? No caso que os alunos do César responder lá no grupo do Telegram. E você que está assistindo pelo YouTube, pelo podcast, quer participar do grupo Telegram, tem um link em algum lugar aqui que você pode clicar e participar do nosso grupo, onde a gente faz realmente esse mastermind e continua essa resenha depois do vídeo, depois do podcast. Beleza? Gisele tá pronta, Flavinho e Luciano. Agora é com vocês. Começa pela Gisele, depois vai alternando entre vocês três. Beleza? Tudo certo, Gisele? César, nós tivemos uma pergunta aqui do Adalberto, que diz o seguinte: você acha que a hipnose no Brasil necessita de uma espécie de conselho com vista a regulamentar e orientar o exercício da profissão? E ele ainda completa aqui: percebe-se que vários grupos estão formando entidades ou institutos tentando ser uma entidade original que represente esses profissionais da hipnoterapia no Brasil. Muito legal a pergunta. Eu vou ser super verdadeiro, né? A gente está aqui num grupo para falar. Eu acho que não. Eu acho que o conselho é a pior coisa que pode existir. O que a gente precisa é de pessoas mais fortes
e que entendam a necessidade de crescer, de se desenvolver por si. Não tem que ninguém balizar qual é o caminho, qual é o ponto de sucesso ou qual é a regra. Mas eu sou um fora da lei, tá? Eu tenho o arquétipo fora da lei, então vou sempre defender que tenha movimentos como o de vocês, que tenham pessoas se reunindo para fazer um mastermind, compartilhar a mente e acessar sabedorias que não fariam sozinho e que nem o outro tinha, mas que se cria no processo do exercício da ética. Isso é ético, o que vocês estão fazendo. É como eu expando e torno essa ferramenta mais produtiva para a vida do outro. Isso é a verdadeira ética. Pessoas se reunindo para criar um conceito coletivo de uma fundamentação que realmente atenda a maioria. O que não é ético, a gente pôr uma regra que a pessoa vai ter que entrar dentro de uma caixa ou perseguir determinado caminho para ter a resposta da vida dela, porque não vai estar lá, vai estar no exercício contínuo de se desenvolver. Então, acho que os conselhos, eles só apequenam o profissional e principalmente a pessoa em se libertar para ser realmente um transformador de vida num nível maior. Então, incentivo, eu acho que tem que ter caminhos como os de vocês. Aí, falar como acadêmico, Gi, eu entendo que existem aí regras para balizarem também e que são relevantes e importantes, que a gente pode colocar para pegar quem está despreparado, de repente, para tratar. Quando a gente pega um caso de depressão maior, pré-suicídio, a gente pega casos complexos que, às vezes, as pessoas não têm a bagagem de vida para tocar. E aí eu incentivo, mais uma vez, que tenham mais grupos como os de vocês, porque vai ser o caminho de resposta para desenvolver esses profissionais. O que eu creio, realmente, é que mais profissionais como vocês, falando na internet, a gente baliza como um todo a mentalidade de quem escuta e vai precisar desse tipo de atendimento. E aí, já por si, aqueles que não se atualizarem, não crescerem, eles já são descartados do mercado. Luciano, Flávio, tô lembrando aqui de uma música do Pink Floyd, The Wall alguma coisa, que eu não sei falar inglês muito bem, mas fala basicamente, o clipe, ele fala basicamente essa questão, depois se quiser comentar a respeito. Não é uma pergunta, só foi um insight que eu tive aqui agora, você deve saber qual música, qual o clipe. Luciano, Flávio, fiquem à vontade. Vou falar com o César. César, sobre empreendedorismo, né? Como que a gente pode encaixar ou diferenciar, né, na vida pessoal e na vida profissional? Nós temos que tratar com uma coisa ou coisa diferenciada. E qual seria o peso para a nossa transformação profissional? Legal, legal, Flávio. Eu acho que é uma espiral, né? O empreendedorismo, né? Do jeito que a gente tratou aqui, é uma espiral. E quanto mais especialistas nós formos na nossa vida, e se eu me tornar um especialista em entender minha esposa todos os dias, eu vou perceber quando eu for menos presente, quando eu for mais rude, eu vou perceber porque eu sou especialista nela. E aí eu vou empreender alguma coisa em direção ao caminho que eu tenho que estar, o que eu sei que é importante para mim. E eu não deixo a coisa passar. Na vida profissional funciona da mesma forma. Se eu entendo aquilo que eu posso resolver nesse momento. Mas, César, eu falo sobre tudo e, de fato, a gente vai atender tudo. Como eu digo, eu estou atendendo hoje mais transtornos por lesão cerebral. São os casos que eu estou pegando mais no consultório. Tava, né? Agora, porque esse precisa da presença física. Mas nunca me posicionei para esse grupo. Mas por que aconteceu isso? É uma espiral. Se eu começo pegando a minha história e escrevendo a minha história no mundo, a gente começa a ser especialista num pequeno espaço do mercado. E aí, onde a gente começa a crescer. Porque se eu entrar no Instagram de vocês, por exemplo, eu vou saber exatamente a experiência que eu tenho ou vocês estão falando de hipnose? Quando você entrava nas redes sociais naquela época, hoje você entra, você sabe o que eu faço. Naquela época, quando eu entrava, eu estava falando para executivos, e aí eu comecei essa história, de repente conheci um médico que era dono de um hospital, fiz uma proposta para o cara, começou a chegar velhinhos que estavam no final da sua vida, passando por um processo de câncer, que tinham a morte deles anunciada, pessoas com esqueci o nome do transtorno, que eram 2 transtornos específicos que davam um diagnóstico de tempo, prazo. São os únicos ali que eles tomam a decisão de Sofia de falar para o cara. E eles começaram a me mandar essas pessoas para trazer um processo de qualidade de vida. De repente, eu comecei a achar uma paixão que era muito maior
que aqueles seres humanos estavam me ensinando a viver, o valor da vida, o quanto era importante, aquilo movia mais, e eu queria trabalhar com aqueles velhinhos, ou com aquelas pessoas que estavam sabendo, quando a gente toca o valor, né, do fim da vida, a gente toca o valor da existência. E eles me ensinaram muito mais do que eu pude fazer alguma coisa na vida deles. E eu comecei a migrar naturalmente, fui deixando os executivos e fui falando da experiência que eu estava vivendo. Aí tiveram momentos que isso foi migrando, foi para outros nichos. Trabalhei com empresários, industriais, dentro de dores específicas, porque o mundo foi se apresentando. Eu deixei de atender os outros? Não, eles continuaram, porque eu dominei aquele nicho. Se ele entrava no meu perfil, ele sabia o que eu fazia. E aí eu estava empreendendo para um nicho. Aí eu comecei a expandir, eu estou fazendo isso agora, tá? Legal até, acho que quem me acompanha um pouquinho mais de tempo, eu falava para um público muito específico há 4, 5 anos. Fui abrindo um pouquinho mais, fui abrindo um pouquinho mais. Hoje eu já tenho muito médico dentro do curso, muito coach dentro do curso, nutricionista, fisioterapeuta. Então eu estou começando a abrir, temperar minha comunicação para esses profissionais da área da saúde. Então eu estou começando a expandir essa espiral. E aí eu vou falando mais sobre o centro, o núcleo sempre, mas eu estou começando a dar pinceladas e trazendo coisas que são até para o público final. Eu vou abrir uma série de vídeos falando de análise comportamental. São 50 aulas que eu vou dar gratuita no Instagram, análise comportamental e desenvolvimento da personalidade. Eu atendo o terapeuta, atendo o médico e atendo o público final. Então, eu começo a criar um macro nicho, mas é um processo, é uma caminhada. Então, o que eu recomendaria é escolha o que realmente faz seu coração bater, o que realmente te apaixona, porque quando você tem paixão, você tem brilho nos olhos para falar daquilo e as pessoas vão ser tocadas. E aí depois nada te impede de crescer e de expandir esse nicho, esse espaço do mercado. César, o Andrei falou aqui para mim que Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Né? Obrigado, Andrei. E aproveitando já falar da Vaca Voa, meu Deus do céu, Vaca Voa, gente que cuida do nosso brand, não posso esquecer de falar da Vaca Voa. Tá dado o recado, Andrei. Luciano, é contigo. César, antes de mais nada, eu quero agradecer, porque eu acho que são poucas pessoas que se dispõem a chegar e entregar tanto conteúdo assim, sem olhar, tipo, pra nada, só entregar, só para pensar no próximo, evoluir o próximo. Eu acho que justamente esse é o intuito do grupo, a entrega sem pensar em nada de valor monetário, nem nada disso, só na evolução do próximo. Então, antes de mais nada, muito obrigado. Eu sei que você deve ter N compromissos, mas obrigado por ter tirado esse tempinho pra gente. Foi de extrema valia. E eu separei aqui 2 perguntinhas que surgiram durante a minha caminhada e que hoje em dia já estão uma bem resolvida, outra parcialmente resolvida, mas que eu acredito que podem ser a dúvida de muita gente que está começando, né? Que não fez um curso, que ainda não trilhou esse caminho dentro do empreendedorismo para terapeuta. E a primeira que eu quero deixar aqui é assim, a pessoa acha que por ela falar para todo mundo, ela vai ter mais clientes do que ela nichar isso. E até que ponto, a minha pergunta seria essa, que era meu pensamento, até que ponto falar para menos pessoas vai me trazer mais clientes e eu vou conseguir transformar mais vidas do que falar para muitas pessoas sem especificar nada. Então, até que ponto vale a pena nichar e não falar para todos? Essa é a primeira pergunta que eu queria deixar em aberto aqui. Legal. Primeiro, a gratidão é toda minha, cara. De verdade, a gente está aqui com pessoas, com os nossos, né? Nós estamos exatamente na mesma estrada e é lindo demais poder trocar sobre o que a gente ama. Então, eu agradeço porque estou muito feliz realmente de ver vocês buscando como seguir um caminho melhor, e eu também sou um buscador desse caminho, então a gente fala sobre o caminho o tempo inteiro e isso é o mais gostoso. Vamos lá, Lu. Eu creio que quanto mais específico no início você for, melhor. E não é poucas pessoas, mas são as pessoas. Se a gente pensa em quantidade, a gente não pensa na qualidade que a gente tem. Vou dar alguns exemplos reais que eu vivi aqui como profissional. Eu tinha um Instagram maior no passado, que eu falava de forma generalista, falava de hipnose, PNL, e eu fechei aquele perfil e que decidi recomeçar do zero. Uma porque quando eu comecei no outro perfil falando disso, as pessoas, não, mas é fácil para você com o tamanho que você tem. E aí eu falei, não, então tem total razão. Eu vou começar a jornada para sentir na pele o que é. E aí eu fui extremamente micro-nichado. Micro-nichado. Eu falava de prosperidade para hipnoterapeutas. Comecei falando como viver da hipnoterapia. Aí fui bem específico.
E eu estava falando para pessoas que ainda não tinham prosperado ou que queriam alavancar o negócio delas. Não os que já tinham resultado ou os que eram professor. Eu falava num ponto muito específico. E até hoje eu tenho contato com vários experts grandes. E aí eu tomei muito cuidado em fazer as minhas redes sociais, a minha vitrine, ser extremamente direcionada para terapeutas. Então, hoje eu escolho muito bem com quem eu vou fazer live, por exemplo. Tá aí, o Juliano, eu estou cuidando. Eu conheço o Pablo Marçal, Christian Barbosa, vários que vão vir. Eu poderia fazer live com eles, mas quem de fato... Eu ia atrair um caminhão de pessoas que depois não iam engajar com o meu conteúdo, iam diminuir a entrega do meu Instagram. E por escolher falar para as pessoas, e não para muitas pessoas, no início, eu tinha 900 pessoas nesse perfil, a primeira vez que eu bati 100 pessoas em live. Hoje já bati 1.500 pessoas em live. E eu não tenho um tamanho grande. Não tem a ver com ser grande ou pequeno. Essa quantidade, ela às vezes só atende o nosso ego, não só do ego que satisfaz. Nossa, quanta gente. Ou o ego que muitas vezes fala, nossa, que bom, eu vou ter bons resultados porque tem muita gente. Então são os dois, aquele que projeta e aquele que vive. Quando a gente entende de fato que a experiência está aqui, não importa a quantidade, mas a qualidade. Eu quero falar com quem quer me ouvir. E quanto menos generalista eu for, eu vou achar pessoas específicas. Vou dar um exemplo de um caso, de um aluno que eu tenho, que ele fala para pais que passaram por um processo de câncer e tiveram que ser cuidadas por mulheres na casa deles pelo período, porque o pai teve que perder a energia masculina, ele entrou numa certa um processo de se tornar mais emasculado, mais frágil, e a mulher, ele teve que permitir a mulher cuidar dele. E passam vários processos psicológicos, e ele tinha vivido aquele processo, e ele foi muito específico numa dor muito, muito pequena. Eu lembro a primeira vez que ele bateu 1.000 pessoas na live, ele não tinha 1.000 pessoas no perfil dele. Olha que louco. Ele estava sendo tão específico que outras pessoas que tinham tido o mesmo problema, ele se tratou com câncer. E aí ele foi tratar, ele tinha outras pessoas que se tratavam com câncer. Ele conhecia mais gente. E ele começou a falar para essas pessoas, elas começaram a convidar. Ele bateu 1.000 pessoas na live, ele tinha acho que 600 e poucas pessoas no perfil dele. Depois escalou. E é muito legal você ver o tamanho do processo. Quando a gente consegue ser realmente verdadeiro com a mensagem, a gente pensa na qualidade. Então, sempre, eu diria, quanto mais específico, melhor. Entendendo que tem um caminho de escala, Lu. Você vai ter que olhar para frente. Eu já olho o meu tamanho daqui a um tempo. Daqui a um tempo eu vou estar fazendo live com esses caras que eu falei aqui. Porque vai ser relevante para o meu negócio crescer, para a minha mensagem chegar a mais pessoas. Mas eu tenho que cuidar hoje do engajamento. Eu tenho que saber que a minha mensagem está chegando e resolvendo alguma coisa. A generalista, ela chega, mas ela não resolve, às vezes, com profundidade. César, quero combinar algo contigo aqui, que está encerrando, né? Já está estourando o nosso tempo. Combinar assim, aí a gente faz aqui ao vivo. Vou fazer mais uma rodada de pergunta, né? E, no caso, serão 3 perguntas. E após as 3 perguntas, você fala dos seus projetos e a gente encerra, beleza? Bora, assim? Tamo junto. Beleza. Bora. Então, obrigado, César. Então, a gente vai inverter. Vai começar agora pelo Luciano. O Luciano tinha 2 perguntas. Vai Luciano, depois Flávio. E fecha com uma pergunta do bate-papo com a Gisele. Ao final da resposta da Gisele, o César já pode responder o da Gisele e já emplacar aí as suas considerações finais e seus projetos como combinado antes. Beleza, Luciano? Contigo. Perfeito. Eu concordo bastante com o que você disse, César, e eu tenho uma coisa que eu trago para mim que é assim, quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Se você for querer tocar no coração de todo mundo, você não toca no coração de ninguém. Então, vai bem específico no que você quer ajudar para você tocar realmente profundo aquele ser, aquela pessoa que vai estar ali do outro lado da telinha para transformar ela, né? E a minha segunda pergunta vem justamente para complementar essa, né? Que era uma dúvida que eu tinha, como nichar, como escolher um nicho, principalmente quando às vezes você não passou por um processo. Eu acho que quando a pessoa já passou por um processo de depressão, ansiedade ou algo que ela trabalhou e usou a hipnose para atributo próprio, fica muito mais fácil, né? Você já olha para aquilo e reconta a sua história. Você vai ter um processo bem sólido ali para dizer, né? Mas agora, olhando para uma pessoa que acha que não passou por nenhum processo ou acredita que não tem usado a hipnose para o próprio desenvolvimento, que não tem uma história para contar. Como você indicaria para uma pessoa assim, nichar, escolher um nicho? Porque eu acho que a gente instruindo isso, aquela pessoa que já tem uma história vai ser instruída mais facilmente. Eu acho que é uma pergunta legal para se fazer. Legal, muito legal, é bem relevante e, Lu, todo mundo tem uma história, não só com dores.
Às vezes a gente não tem dores, às vezes eu tenho pais maravilhosos, não tinha uma história no passado, a história estava na vida adulta, às vezes você não teve nem dor na vida adulta, e ótimo, mas você tem sonhos. Eu tenho um aluno que é o Leandro, e o sonho dele era trabalhar com profissionais de alta performance. Ele foi trabalhar com a hipnose, ele entrou no mundo do esportes, depois até acabei pegando a carona dele, porque um outro clube precisava de profissional. O eSports é a League of Legends, eu nem sabia que existia. É um jogo gigantesco que tem, talvez vocês conheçam, né, alguns. E até o Galvão Bueno narrou a final, e a final muito legal, eu era um preparador mental de um lado, ele era do outro, com a hipnose. Então ele empreendeu para o mundo dele, para o sonho dele. O sonho era estar com essas pessoas. O que eu digo, o nicho ele já te escolheu. A gente só não reconhece, o destino já está dentro de você. Se a gente para um pouquinho para entender quem são as pessoas que me buscam no dia a dia, quais são as perguntas mais frequentes que as pessoas fazem, por qual motivo as pessoas me buscam, o motivo além da dor delas, né? O que elas me veem, né, como uma figura que consegue entregar um conteúdo, onde eu tenho um conteúdo de valor, que é mais alto do que a conversa trivial. Eu posso falar, por exemplo, sobre transtorno borderline? Tenho, mas eu talvez tenha um conhecimento aqui. Quando eu vou falar sobre pessoas no fim da vida, eu tenho um conhecimento aqui, porque trabalhei lá. Então, é uma parte da história que eu já tinha. Olha para a sua. Onde eu sou buscado, que eu tenho um conteúdo que realmente transforma a vida de alguém. Por qual motivo eles me buscam, onde eles se espelham, as pessoas, onde elas me elogiam. Porra, você é bom nisso. Começa a olhar para essas coisas e fala, realmente, reconhece fases da sua vida em que você viveu isso e fala, peraí, isso não foi por acaso. Eu fiz alguma coisa, mesmo que inconsciente, e tenho uma estratégia. Deixa eu entender a estratégia que eu usei para viver isso que era simples. Porque aí está o segredo. Escolher o nicho é escolher o simples. E escolher o simples, às vezes, a gente não enxerga. A gente fala, cara, mas é tão simples. E teve um momento que era tão simples. É tão simples prosperar com a terapia, por que essas pessoas não conseguem? E aí você tem que parar e falar, pera um pouquinho, mas teve uma estratégia. Por que é simples? É simples porque eu fiz isso. E aí você vai achar dentro da sua história momentos que você falou com alguém, nem no consultório só, na vida como um todo, e que as pessoas fizeram uau e viveram alguma coisa melhor, e que você se sente feliz com aquilo, seu coração bate mais forte naquele momento. Você fala, é por aí, talvez. Aí você vai achar e juntar esse conglomerado de coisas, e aí você vai desenhar uma grande ideia, né? A Big Idea, que a gente chama no marketing. A Big Idea é não só entender o cara que vai receber, mas qual é o meu caminho original até esse cara. Qual que é a coisa extremamente única que eu sei conduzir esse cara da onde ele está vindo, do lugar que ele está vindo, para essa experiência de ser simples na vida dele, aquilo que também já é na minha. Perfeito. Flavinho? Foi muito bem respondido. Obrigado. Obrigado. César, assim, as pessoas normalmente, né, o natural é ter uma profissão, né, e elas vestem, né, tipo uma máscara, né, elas se escondem atrás da profissão. Elas não são a pessoa, elas são o médico, são o advogado, são o dentista, né? Isso é o normal. E pelos aprendizados que a gente está tendo, né, com você fala para a gente procurar, né, algo que a gente passou, que a gente superou, e dessa forma a gente consegue ajudar melhor as outras pessoas. Então, comparando assim, no sentido de nós sermos natural, né, viver bem mais leve, porque nós conhecemos, né, a nossa história, conhecemos a nossa dor e podemos atingir a outra pessoa, né, de uma forma natural. Te pergunto, ainda ficaria, sabe, assim, esse lance de vestir uma máscara, vestir uma capa da profissão, né, ou não? Tu entenderia, tipo, o César como, né, a pessoa, né, de casa, do trabalho, dos amigos, uma pessoa só, ou não, tu sobe no pedestal? Essa é a pergunta. Não, sensacional, é bem profunda, Flávia, a sua pergunta, ela tem uma simbólica muito, muito especial, que eu acho que é a máxima da vida, de verdade. A gente vem do movimento, né, de construção antropológica do ser, que não existiam papéis, né? O ser humano, ele tinha que caçar, e a gente vivia em comunidade pelo desejo de estar com o outro, e a completude do outro melhorava a minha vida. Simplesmente a gente começou a se juntar, e aí quando entram as regras, e aí mais sofisticadamente ali, né, na parte da filosofia escolástica,
O homem, ele tem um papel. E ele é dado a ele um papel. Você tem um papel. Você, homem, tem um papel. Você, mulher, tem um papel. Você, menino, tem um papel. E aí a gente tem que buscar a profissão. E a máxima do homem, na época da filosofia escolástica, era ter uma profissão. Era ter o ofício. Era o máximo, a máxima que um homem atingia na sua existência, ter um ofício. Não era ser bom no ofício, era ter um ofício. Era a máxima que ele tinha. E isso perpetua, até tem um livro, se vocês quiserem ler mais sobre isso, chamado Náusea, de Sartre, Jean-Paul Sartre. Chama Náusea. Ele fala exatamente disso, é um livro do século passado, acho que ele escreveu em 1930, se eu não me engano, que a náusea é o quê? É quando o ser humano se identifica no papel que ele tem e ele passa a trazer esse papel para a sua vida, fazendo uma separação, mas sem separar o exercício do seu papel nas outras dinâmicas. Olha que interessante, aqui simples. Ele relata ali de um cara que era um garçom, né, num restaurante, e o escritor, ele não dá um nome ao personagem, ele ia escrever todos os dias no mesmo lugar, e ele sentava e estava escrevendo, e o garçom vinha, cordial, e ele foi se envolvendo com o garçom. E ele teve momentos que ele teve a oportunidade de conhecer aquele garçom fora daquele espaço. E o garçom continuava sendo garçom. Ele continuava querendo servir, mesmo no espaço em qual o escritor podia servir alguma coisa a ele. O escritor estava servindo um conhecimento, um momento, uma entrega, um tempo, e o garçom continuava sendo garçom. E aí ele conheceu a intimidade do garçom, ele chega na vida do cara, o cara é garçom da esposa, é garçom da mulher, e eu acho que a gente se perde exatamente por isso. Quando a gente separa, a gente falou de identidade e personalidade. Primeiro ponto, a gente reconhecer que tem e existem esses papéis, fazem parte da gente. Se eu chegar para minha filha hoje e for falo com ela de antropologia, mas se eu for falar nesse tom que a gente está falando, ela não vai entender, não vou tocar aquele ser. Se eu for o terapeuta com a minha esposa, eu não vou tocar a minha esposa como amante, como mulher, como amiga, como sócia. São papéis. E quando há uma identificação no que o papel exige, a gente está buscando dentro desses códigos, dessa simbólica, que a gente entende como esses papéis que vêm culturalmente sendo educados, o que o médico faz, o que um terapeuta faz. Ele tem uma questão, a gente tem uma gavetinha na nossa cabeça cheia de informação sobre esses papéis. E a gente tenta se adequar, buscando a nossa identidade, a constância desse papel e não fazendo o contrário, integrando esse papel na nossa identidade. Então, acho que a separação é um caminho que rompe a sua possibilidade, às vezes, de ser feliz sendo você e exercendo esses momentos da sua vida. O que eu falo que a gente tem aqui no fundo da minha casa, você estava na mentoria, né? Eu mostrei a primeira lá, ali onde a gente faz os masterminds. E aí a turma que vem aqui, que trabalham comigo, a gente tem terapeutização semanalmente aqui. O que é a terapeutização? A gente senta para falar sobre o que é relevante na vida de cada um de nós. O que está doendo naquela semana, o que foi difícil, o que eu almejo e não tenho, e todo mundo se terapeutiza e todo mundo trabalha para ajudar o outro a atingir o resultado de vida que ele busca. E aí eu estou sendo terapeuta ou estou sendo esse amigo dentro do consultório. Eu prefiro não criar um conceito sobre o que é cada uma dessas coisas e prefiro buscar ao encontro de um ser, como diz Madre Teresa, ajudá-lo a ter a certeza, pelo menos, de que fui íntegro em fazer o melhor para ele sair melhor do que veio quando me conheceu. Então, acho que aí quebra o papel e a gente vive uma verdade. Perfeito. César. Obrigado, César. César, eu estou escutando aqui tá acabando. Sabe aquele ódio? A gente vai encaminhar agora para a última pergunta. Gente, não fiquem bravos comigo, tá? Eu sei que tem 300 perguntas aí. Eu vou ser sincero, vou deixar 2 caminhos para você. Ou você entra no nosso grupo do Telegram, que lá tem gente capacitada que vai poder te responder, que são alunos do César. Eu já digo que eu sou um aluno indireto, né? Porque todo dia eu tô lá bebendo um pouco da fonte lá do Instagram dele, do site e tal. Mas assim, as perguntas vão ser encaminhadas para o grupo do Telegram, tá? Alguém vai fazer isso aqui no grupo, lá a gente vai tentar responder. Porém, contudo, entretanto, você queira fazer para o César, no link da descrição do vídeo, também do podcast, vai ter aqui o Instagram dele, onde ele tem um contato direto com os seus seguidores. Você também vai poder aí falar diretamente com ele e logo após a resposta dessa última pergunta que a Gisele vai fazer, ele vai falar do Instagram, do Facebook, do site, todos os projetos dele. Tudo certo? Certinho, já vou passando para a Gisele. Gisele, última pergunta é sua, fique à vontade. César, como os hipnoterapeutas podem e se podem
alavancar o processo de empreendedorismo no Brasil? Sensacional. Criando um programa. É a única forma de alavancar. Dentro do empreendedorismo, tecnicamente, a gente tem a alavancagem horizontal e a vertical. E com a terapia, eu fiz os dois. Eu tive uma rede de clínicas que eram alguns alunos formados que eu direcionava atendimento para eles. Então, eu continuava, era a cara ali que era colocada na internet, e a gente montou uma rede de clínicas e distribuía esses clientes. Essa alavancagem, ela é horizontal, mas ela vem de tempo, né? E eu não estou falando aqui pensando só no dinheiro, mas o tempo, ele também te limita no número de pessoas que vão ser tocadas pela sua mensagem. A alavancagem vertical é criar um programa que traduza dentro do programa a experiência que você pode gerar no 1 a 1. Aquilo que realmente ele vai perder uma coisa. Os programas, eles alavancam. Aí, quando eu for falar de projeto, eu falo um pouquinho até de como eu desenhei a minha estrutura, né, de esteira de produto, mas ele perde a pessoalidade. Não que não tenha, você vai estar junto com as pessoas, mas você não tem a intimidade do 1 a 1 que tem dentro de um atendimento. Mas num programa você toca mais pessoas, essas pessoas vão melhorar a vida delas, algumas elas vão pagar mais barato, o programa ele tem um poder de escala, então ele tem um custo menor, porque você consegue fazer essa escala vertical, então dá acesso a algumas pessoas que não podem pagar o valor que essa hora tem. Uma pergunta que eu recebo quase todos os dias no direct, nas caixinhas. Eu respondo pessoalmente para as pessoas, né? Vou lá e falo, porque devo dar desconto no momento de pandemia, por exemplo? Devo dar desconto na minha hora pela dificuldade que o Brasil está passando? Não, você deve criar um produto que tenha uma barreira de entrada menor. A sua hora, você não pode sair do posicionamento. A minha hora vale tanto, você acredita, você tem um poder de transformação, ela nunca vai para baixo, para trás nem para pegar impulso. Você não pode voltar, você vai sempre subir. Aí você vai ter aquela hora, é um posicionamento que você tem. E a gente paga caro para um vinho que tem pouquíssimas propriedades diferentes e às vezes acha que é o melhor vinho do mundo. Às vezes pode ter até um vinho que, se a gente não soubesse o valor, nos agradaria menos e ele tem um valor menor. E por que isso acontece? O nosso cérebro, ele ativa umas circuitarias de prazer diferente. Então, como escalar? Fazendo um programa que traduza a sua metodologia, que tem um passo a passo para a pessoa chegar em determinado resultado, e aí depois, nessa estrada, nessa esteira, ela vai poder ter acesso à sua hora. Se ela viver melhor, ela vai ver valor em estar com você no 1 a 1. Então, para escalar e crescer, eu aposto na vertical. A horizontal é uma forma, eu ensino, tenho vários alunos que montaram franquia, que montaram também metodologias, e que estão se dando super bem, e tem essa alavancagem horizontal. Mas para impactar milhões de pessoas, você não vai conseguir desse jeito, ou vai levar muito tempo, porque você ainda vai vender a hora, e eu digo que a gente, de certa forma, vai escravizar uma metodologia, né? A gente vai depender da pessoa estar o tempo inteiro lá, e eu acho que a gente pode prosperar pessoas que também vão prosperar um negócio. Apostaria em criar um programa, um produto digital. Tem gente que ganha milhões, eu tenho um aluno que ganha milhões ensinando origami. Ele é um arte-terapeuta e ele ensina a fazer origami, ele faz lançamentos milionários, 7 dígitos em 7 dias, com origami na terapia. Então, acreditar na sua verdade, criar um programa e saber falar com a pessoa, eu acho que é a maior forma de escala. E não deixar o 1 a 1, tá? O 1 a 1 é muito importante para você se aprimorar no trato do ser. Senão a gente começa a falar só para massa, a gente exerce muito a política e menos a humanização. E os dois são importantes. César, esse tempo agora é seu para você falar duas coisas. Primeiro, os seus projetos, né? Vai falar que eu tenho alguns aqui que eu coloquei, mas é importante que você fale de como as pessoas podem te encontrar. Não é tão difícil, né? E logo após, já fazer suas considerações finais, a gente está partindo para o encerramento. Show. Me encontrar, eu gosto aqui na minha casa. Recebo sempre alunos, amigos, a casa é aberta. Tem um monte de gente que mora aqui, que vem, que passa. Então, um dia eu espero encontrá-los aqui também nessa jornada. Mas onde eu estou nas redes sociais, aí no Instagram, todo dia tem conteúdo lá, vídeos, stories, estou sempre presente, cesarbueno.oficial. No YouTube, estou no Viver de Terapia, César Bueno, Viver de Terapia. Conteúdos toda terça-feira, 20 horas e 7 minutos, são conteúdos mais densos, né, que vão desde a parte de dentro do consultório. A gente teve uma última aula aí de 3 horas na semana passada. Tem alguém que estava, faz um gesto só para saber, que veio na aula passada? Não? A gente fez de psicologia, estava, Flavião, psicologia analítica,
3 horas falando de... Estava também, Ed, falando de Jung. Uma aula muito gostosa e todas as aulas, amanhã a gente vai falar de depressão, eu vou trazer um processo lacaniano, né, os 5 passos dentro da terapia lacaniana para trabalhar a depressão, uma estrutura que dá uma visão um pouco melhor, e vou trazer um pouco da neuro também. Então, toda terça, 20 horas e 7 minutos, estou fazendo essas aulas mais robustas dentro do Insta, que vai de já teve aula de 8 horas, a gente já entrou na madrugada, tinha maluco lá, velho, sempre tem um maluco, velho. E quintas-feiras, na semana que vem, eu começo a análise comportamental também no Insta, né? Esses são os pontos oficiais que eu tô sempre. Vai ser quinta-feira, 19 horas. Então, esses lugares eu tô sempre nesse horário, nesse dia. Tem o grupo do Telegram, o canal do Telegram, que eu coloco lá também conteúdos diários. E aí, programas, tem o terapeuta online de A a Z. Eu tenho 2 braços, o presencial e o online. Alguém já teve no presencial aqui? Não, ainda não. Mas vamos ter a oportunidade. O online, eu tenho 2 caminhos dentro dele, que é o negócios e as formações técnicas. Então, negócios tem o terapeuta online de A a Z, que eu ensino lá basicamente como você criar um programa e entrar no mundo digital, fazer a sua migração de carreira. Então, ele é um pocket muito rápido de você colocar em exercício realmente uma estratégia para poder entrar no digital. Ensino, depois tem o Viver de Terapia, que são as semanas que eu faço de conteúdo que a gente teve há muito pouco tempo. Era um conteúdo pago, hoje a gente faz 100% dele gratuito, não vai voltar mais para o pago. Tem o Awakener, que no online é o último ponto, que é um programa de transformação completa na forma de fazer negócio, na forma de olhar para o que é fazer negócio. E ele é gamificado, então tem uma caixa bacana que tem aqui um monte, não está aqui, já tiraram, né, que tá aí, já foi para o correio, para casa da galera. A Clênia é? Que legal, que legal. Já chega o meu aqui, só estou esperando. E aí, dentro disso, depois eu tenho uma imersão que eu faço uma vez por ano de negócios de 4 dias. A gente vai para um hotel fazenda com toda a minha equipe e a gente olha para o negócio de 10 pessoas. E a gente faz um trabalho lá de mastermind com 10 pessoas para fazer uma aceleração de aumentar em 10 vezes o ano seguinte da pessoa em resultado. Então, é um trabalho de imersão, a gente faz uma vez por ano. E tem as mentorias individuais, né, os masterminds. Dentro da formação, eu tenho a psicanálise, que eu dou a psicanálise online, reconhecida pela Associação Nacional dos Terapeutas. Dou a formação passa por Freud, Jung, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, e entro dentro da psicanálise contemporânea, e tem a psicoterapia breve. Essas turmas eu abro esporádicas, porque a gente tem um acompanhamento, tem supervisão, algumas têm a mentoria, então elas não ficam abertas. O único que é aberto é o terapeuta online. No presencial, dou formação, já dei formação em hipnose, já dei em enneagrama, constelação. Hoje eu trabalho com a psicoterapia breve, o Viver de Terapia Experience, que é um seminário muito gostoso de 2 dias de transformação, experiências, são vivências que a gente constrói lá dentro. Trago vários convidados. No próximo vai estar o Lucas, o Kreich, já veio aí grandes colegas aí para falar um pouquinho, mas mais do que falar, é uma experiência, é um seminário. E aí tem as formações em psicoterapia breve, programação neurolinguística, practitioner, master e trainer's training na linha de Robert Dilts, que é uma linha mais focada na terapia. Ele está hoje dentro do laboratório, olhando a neurociência e trabalhando mais com a parte psicoterapêutica. São as coisas que eu estou fazendo. É a onda que eu estou surfando. Pode ser que eu surfe outras, já surfei outras. Esse é o momento. Certo. Obrigado. Eu vou deixar você respirar um pouco, então eu vou trocar com você. Vou dar nossas considerações finais, finaliza com suas considerações finais e a gente encerra, né? Eu, em nome da equipe, né, Resenha Mastermind de Hipnose, tá vindo novidade por aí, né? E até falando nisso, tá? Vou falar que durante a gravação, as galera gestores continua depois aí que a gente tem nossa resenha da gestão, né? Mas assim, em nome de toda a equipe, gostaria de te agradecer. O Luciano, na pergunta dele, antes da pergunta dele, falou algo que é sensacional. Um dos pontos que eu te admiro, né? Essa questão da humildade. Para mim, é o primeiro valor que mais me chama a atenção, é a humildade. Te agradecer, cara. Eu tô sem palavras. Eu vou usar de novo a palavra da G. Tô embasbacado. Nunca escrevi tanto. Nunca fiz isso. Obrigado de coração. Tá? As portas da resenha tá abertas para você. E eu entendi um convite aí, indireto, para tomar café na sua casa, é isso? Com certeza. Com certeza.
Todos vocês. Muito obrigado. Suas considerações finais, por gentileza, para a gente já partir para o encerramento. Cara, agradeço de coração por vocês, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm com a profissão do terapeuta em se reunir, se dedicar, todos vocês que estão aqui, um respeito pela nossa classe. Então, sou muito feliz de fazer realmente parte de um capítulo aqui, de uma coisa tão grande que eu sei que vocês estão fazendo, que realmente move do desejo de construir. Isso aqui é empreender. Vocês estão empreendendo, todos vocês que estão aqui fazendo esse processo dar certo. Então, sou muito grato de verdade de ter passado esse tempo aqui. Quero voltar mais vezes, falar de outros temas. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande a gente continuar essa troca. Então, contem comigo nos meus canais, aí que vocês precisarem. Tamo junto. Às vezes demora um pouquinho para responder, às vezes respondo mais rápido, mas vai com volume aí, às vezes, do trabalho. Mas estou sempre respondendo pessoalmente. Então, contem comigo, podem chamar e continuem, cara. Continuem, porque esse projeto hoje já é grande, amanhã vai ser um projeto imenso que vai estar todos aqui provavelmente se tornando aí transformadores, levando isso para um nível muito maior. E é assim que a gente cresce, trocando, tendo realmente o olhar para o mesmo caminho com pessoas que estão andando na mesma direção. Então, sou grato de verdade, de coração. A gratidão é recíproca. Quando você falou em voltar outras vezes, a Gisele, que cuida da nossa agenda, né, e diretamente com os convidados, já brilhou os olhinhos aqui, já querendo marcar já um round 2 aí com sucesso. Gente, então, a gente está encerrando aqui mais uma resenha Mastermind de hipnose. Você pôde absorver todo esse conteúdo no YouTube aqui em 3 partes, mais no podcast ele totalmente inteiro para você, tá certo? Eu agradeço você chegar até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no podcast, de participar do grupo. Assim como o Sérgio já disse, nós como gestores sempre falamos isso, que esse projeto é um projeto grande e ele está crescendo junto com a hipnose, junto com outras terapias. E vem muita novidade por aí. Pode esperar que vem muita novidade por aí. Te agradeço de coração. Receba meu abraço, o abraço da resenha Mastermind de Hipnose. Até a nossa próxima resenha, terminando a gravação em 3, 2, 1. Valeu, gente.